Já puxando um gancho dessa questão da capitalização que você falou, e tendo em vista o que está acontecendo lá fora, a gente está passando por uma crise bancária nos Estados Unidos, não só lá, né? Teve problema do Credit Suisse também, na Europa, preocupações com o Deutsche Bank, mas isso veio à tona depois que o Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos, que é um banco regional desconhecido do brasileiro, só que aí quando ele quebra, aí todo mundo tem que aprender o que foi aquilo, né? Para falar, cara, o que está acontecendo? Será que pode acontecer aqui também? Mas foi um banco que ele meteu os pés pelas mãos. Até ouvi um comentário do André Esteves outro dia, lá do BTG, falando que, olha, um estagiário de mercado de capitais aqui no Brasil não cometeria o erro que eles cometeram lá. Porque, basicamente, eles pegaram o dinheiro da instituição, compraram um monte de título público, que não pagava quase nada de juros, então compraram aqueles que tinham um prazo maior para receber um pouco mais. Só que aí você teve aumento de juros agora. Quando isso acontece, na marcação a mercado, o preço deles cai. O pessoal ficou com prejuízos gigantescos, afetando a situação do banco. E era um banco que tinha uma base pequena de clientes com muito dinheiro. Então, um grupo de WhatsApp quebrou o banco, às vezes. Um monte de empreendedor tirando dinheiro ao mesmo tempo. E ele acabou quebrando. E quando isso aconteceu, Cris, aqui a minha caixinha encheu lá no Instagram de dúvidas do tipo, nossa, vai acontecer no Brasil? Nubank, por exemplo, corre risco? Porque teve gente fazendo conteúdo falando, não, tirem o dinheiro do Nubank, porque vai ter problema. Eu queria saber como é que foi para vocês isso. Vocês até comunicaram via CVM, olha, não temos nenhum tipo de ligação. Aí eu lembro que eu tuitei lá, coloquei no Twitter, né? Falei, é sempre bom, né, deixar mais transparente. O pessoal embaixo, eles estão mentindo. Claro, vamos mentir aí pra CVM, pra SC, né? Estamos nesse business de mentir. Ai, gente, olha, foi muito louco, né, esse episódio. Acho que tem muita coisa para comentar desse assunto. Eu acho que primeiro, assim, é a turma do jaleco, né? Então, a turma que botou jaleco de epidemiologista, né, na época do Covid. Aí depois botou jaleco de sempre guerra na Ucrânia. Né? Aí depois, cara, é um jaleco atrás do outro, né? E tiraram o último jaleco, botaram o jaleco de agora crise bancária, né? É muito louco. De fato, a gente hoje olhando, né, para o que aconteceu lá no SVB, eu concordo bastante com essa visão de que aqui no Brasil isso nunca teria acontecido. Não só porque a gente tem um regulador muito competente, né? A gente tem uma estrutura, né? uma coleção aqui de regulações que forçam as instituições a terem controles, monitoramentos e reportes, né? Justamente prevendo esses tipos de descasamento de ativo passivo. Então, assim, realmente foi algo um pouco básico, né? que aconteceu quando a gente olha para lá. Agora, também porque a gente é especialista em crise, né? Então, a gente está sempre ali na corda bamba. Gente, o sistema financeiro brasileiro é muito sofisticado e muito robusto. A gente sempre fala isso. Assim, não é à toa que a gente sobreviveu em décadas de hiperinflação, né? As taxas de juros altas, né? Num patamar historicamente sempre bastante alto versus o mundo. Então, assim, é algo que você não tem como operar no Brasil sem saber fazer bem, né? Então, é algo que está embedado já na maneira como todas as instituições financeiras estruturam seu compliance, seus controles internos, seus monitoramentos, né? Seus times de risco. Então, é engraçado que assim, a gente que opera em outros países, né? Por exemplo, no México, na Colômbia, a gente adoraria ter um regulador tão competente quanto a gente tem no Brasil em outros países, né? Seria lindo. Mesmo a gente no Nubank, vocês sabem que a gente tem um time muito internacional no Nubank, né? Pessoas que vieram de várias outras instituições financeiras. Cara, bancos baseados em Londres, bancos baseados nos Estados Unidos, e todo mundo fala assim, cara, não tem igual regulador brasileiro. É impressionante. Então, assim, tudo isso para dizer que o sistema no Brasil, ele está muito mais sólido, né? Muito mais robusto, né? As instituições, elas são forçadas a ter um patamar de liquidez muito maior, né? Quando você olha aí para compulsório, né? Mesmo para os indicadores de capital, Basileia e tal. Então, hoje a gente, né? Isso não passou perto de chegar aqui. Agora, eu queria reforçar, né? Você comentou aí, falou, teve gente que gerou conteúdo assim. Gente, é de uma irresponsabilidade tremenda. Acho que o Thiago chegou a gravar também um conteúdo nessa época, lembrando, né, que é tipificado, tá? Sim. Crime contra o sistema financeiro nacional, tá? Gerar esse tipo de conteúdo, esse tipo de boato. Realmente, assim, de uma irresponsabilidade tremenda. Óbvio que pra gente... a gente é a quinta maior instituição financeira do país. A gente está extremamente bem capitalizado, né? Eu estava comentando aqui, 4 bi de dólar, mais de 20 bilhões de reais em caixa, né? Os nossos indicadores aqui de ativo versus passivo, assim, a gente tem realmente muita folga em relação ao capital que a gente tem. Mas numa dessa, e um banco menor? Sim.
E um banco que está numa posição mais vulnerável, né? E aí começa uma pessoa irresponsável dessa, né, criando esse tipo de situação. A gente está bem. E o outro que não está? Né, necessariamente não tem tanta solidez. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E é impressionante, assim, tem uma frase, é do Churchill, é de alguém que fala assim que uma mentira vai rodar o mundo antes da verdade ter tempo de botar a calça. Você já viu essa? Não conheço. Essa frase? Boa essa. É muito boa. E, assim, é irresistível, né? As pessoas veem uma manchete sensacionalista, elas adoram, querem consumir aquele conteúdo, querem ver, querem mandar. Do tipo, e é uma barbaridade da face da terra aquilo que está sendo falado, né? Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado, né? E depois ter muita atenção para a reputação dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de irresponsabilidade, né, gente? O que isso diz sobre a pessoa?